bem com você? Nós esperamos que vocês estejam bem nesse dia. Estamos aqui hoje para mais um Semear Cast, o nosso podcast sobre ser saudável. É muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Nós queremos, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, convidados especiais, nós queremos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Em breve teremos o nosso próximo episódio, mas agora nós gostaríamos de agradecer aos nossos semeadores. Para que o Semear Cast aconteça, tem pessoas que acreditam em nós, que estão semeando nessa terra e nós queremos honrá-los aqui. Então nós queremos primeiramente apresentar para vocês a Substância Certa, farmácia de manipulação, que fica aqui em Sapiranga. Nosso amigo Dagoberto tem acreditado nisso, acredita na importância do conhecimento, está semeando aqui, né? E nós queremos convidar você para visitar a loja do Dagoberto. Queremos também honrar aqui os nossos amigos Clóvis e Marina, o Lugar de Propósito, tem feito parte desde o princípio aqui do SemearCast, então nosso agradecimento, nosso convite para que você os acompanhe nas redes sociais, busque entender aquilo que eles têm para te ensinar, e essas pessoas merecem as nossas palmas porque eles realmente acreditaram e estão semeando uma terra muito boa. Nosso querido Clóvis, Marina, Dagoberto, salva de palmas para vocês. Obrigado. É importante também ressaltar que a gente vai deixar aqui o linkzinho que eles já fizeram parte de 2 episódios do SemearCast. Então, cliquem no link aqui e assistam, vale a pena, tem muita chave liberada ali pra gente, tá bom? Bora pro nosso episódio de hoje? Então, estamos aqui com os nossos convidados, né, Mi? Isso aí. Tu quer apresentar isso para nós hoje? Com certeza. É com muita honra que a gente quer chamar para compartilhar a mesa hoje conosco o Diego e a Poli Amaral. Aê! Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Que alegria ter vocês aqui. Obrigado. Sejam muito bem-vindos ao nosso SemearCast. Nós costumamos falar para os nossos convidados aqui que nós acreditamos de verdade que é possível ser saudável de forma plena, de forma completa, física, mental, espiritual, familiar e também de forma saudável nos seus negócios. A gente sabe que vocês são gestores, nós queremos que vocês se apresentem para aqueles que estão nos ouvindo. Fiquem à vontade, a mesa é nossa. Deixar primeiro as damas? Pois então, meu nome é Poliane, eu tenho 37 anos, sou casada com o Diego, somos casados já há 18 anos, mas tudo junto dá uns 20 e poucos, né? É 18 anos, eu sempre me perco nas contas, é 18 anos de casado, mais 6 anos de enrolamento, de noivado, não acredito namoro. Que o Diego faz isso, né? Fez, né? 24 anos. Isso. 24, né? Que legal. E nós temos 2 filhas. Atualmente nós temos 2 filhas legítimas, mas em breve teremos mais uma filha emprestada do coração. Nossa, que legal. A gente vai falar um pouco mais disso também. A gente estava conversando aqui com eles antes de começar a nossa gravação. O Diego e a Poli, eles fazem parte de um... Como é que fala isso? A gente é uma host family. Family. Eu vou me apresentar agora também. A gente vai falar mais um pouquinho. Eu sou o Diego do Amaral, sou o CEO da Navale Centerlar e corredor amador e muitas cositas mais. O restante a Poli já apresentou toda a família. Sim. Então, a gente vai se apresentando aí ao longo do... Host Family. Host Family. Tem 40 anos, mas com carinha de... 40 anos aí. Carinha de quanto, 4 Poli? décadas. Olha, pode dizer que tem 30. Olha só. Tá valendo já, né? Viram por que a Ótimo. família tá funcionando bem, cara? É isso aqui, um cuidando do outro. Muito bem. Gente, nós convidamos-os aqui. O Diego, ele comentou que eles são gestores, são de uma empresa de construção, a Navale, né? Então, nós acompanhamos eles há algum tempo e a gente acredita de verdade que eles são impressionantes. Se vocês ainda não os conhecem, conheçam. Eles fazem 1 milhão de coisas e ainda sobra tempo para um pouco mais. Bem organizadinho, cabe mais. Cabe Olha mais. só.
pelo que se eu posso trazer assim um panorama bem rápido assim, eles além de gerirem uma empresa, eles são atletas, eles vão em maratonas, eles viajam o mundo e agora eles recebem pessoas de fora do mundo para cá, não, de fora do mundo não, ainda né? não. De fora do país, né? Mas que legal. Do mundo todo, né? Do Mundo todo. Vocês, eu gostaria, para quem não ainda conhece vocês, assim, qual é a formação, como é que começou, como é que surgiu a Navale? Bom, eu sou da indústria do calçado, né? Então também trabalhei muitos anos com calçado. E trabalhei em um laboratório químico, eu sou químico. E Químico de formação. não me formei, mas você eu estudei engenharia química por 8 anos. Nossa. Então, faltava bem pouquinho para me formar, falta um ano e pouquinho, Sim. uns 2 semestres para me formar. Interessante. E nesse final ali, a empresa que eu estava trabalhando por último, trabalhei 12 anos com laboratório químico, e a empresa estava passando por algumas dificuldades, me encontrei numa encruzilhada, ou eu tinha que ir para fora do país, mudar de país, tal, para mim poder continuar crescendo dentro da minha área, ou romper com tudo e abrir um próprio negócio e começar do zero e fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sim. Aí conversei com a Poli. Naquela época, 12 anos atrás, eu tinha uma filha pequenininha, que era a Isabela. Sim. E daí a gente pesou e achou que... As duas eram pequenas, na verdade, né? Uma Só a tinha Isabela era bebê. Uma tinha 6 e a outra era bebê, não tinha um ano. Nossa, que peso, né? E daí eu tinha algumas propostas Nossa, para morar desafio, fora do né? país. E achamos que era difícil de ir a família toda. Achamos que era difícil. As outras propostas todas tinham que viajar bastante. Sim. E decidimos abrir o próprio negócio. Nossa. Começamos bem pequenininho. E 12 anos pra cá, eu comecei com a rescisão da empresa que eu trabalhei. Eu peguei a rescisão. Sim. E a gente só tinha aquele dinheiro. Então eu convidei um sócio, que é o meu compadre, o Jerry. E ele topou e a gente abriu a loja com 20 mil reais. Nossa. Então a gente a gente só tinha o dinheiro para comprar, fazer a primeira compra. Nossa. Então a gente fez a primeira compra, a nossa loja era praticamente do tamanho dessa sala do podcast aqui. Sim. Ela dava uns 2x4 mais ou menos, o tamanho da nossa loja. Então a gente começou ali. Ali foi tudo que tinha Isso se programou bem, né? E bola pra frente. Hoje tudo que a gente tem reflexo daquilo lá. 12 anos. 12 anos de Navale a gente tem. E vocês se imaginavam isso? Essa evolução, essa expansão assim em uma década? A gente se programou. A gente fez uma programação, né? Lógico que sempre tem imprevisto, né? Mas tá tudo dentro de uma programação, de um planejamento. Olha que interessante, né? Vou te atrapalhar um pouquinho. Mas às vezes a gente fica pensando, eu quero abrir uma empresa, né? Quanta gente fica, eu quero abrir uma empresa. Mas eu preciso ter 100 mil reais, eu preciso ter 50 mil reais. E não é bem assim, né? Se tu tem vontade, tu vai atrás, tu procura uma parceria, alguém que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? E vai, dá a cara a tapa, né? E vai embora. E detalhe, o Diego não entendia nada de material de construção. Eu trabalhava na época na área. Sério? E ele não. E ele abriu sozinho. Eu fui depois de um tempo. Nossa. Foi 6 meses, né? Foi quase um ano depois. Quase um ano depois. O segredo para qualquer negócio é o planejamento. Acredito que nada sem planejamento vai dar certo. A gente se planejou para ficar eu me planejei para ficar um ano sem tirar salário da empresa. Nossa. Mantendo 2 filhas pequenas. Sim, é difícil, né? Não é fácil, foi né? um período difícil. Nossa. Foi bem difícil. Mas tem que ter planejamento. Qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida tem que ter planejamento. Se tu não planejar, já tem uma grande chance de dar errado. Planejando já é difícil. Não planejando, aí tu fica ao acaso, né? Sim. É que quem abre um negócio, quem já abriu um negócio, entende o que a gente está falando, porque tu não consegue retirar um salário nos primeiros meses, nos primeiros anos. Sim. Porque demora um tempo até tu conseguir visualizar o retorno.
tu até consegue. A gente ficou mais de um ano ali sem retirar salário. Eu ainda trabalhava, né? Depois, Sim. aí depois eu fui trabalhar com o Diego e daí nós dois dependíamos só daquilo ali, só da loja, no caso. Então, é difícil. Quem tem um negócio sabe o quanto é difícil, mas fazendo, planejando, né, é possível. Só que tem que ter muita persistência, resiliência, porque muitas vezes dá vontade de desistir. Eu tive muitas vezes vontade. Eu disse para o Diego, tá difícil. Será que não era melhor a gente fazer outra coisa? Sim. Ele disse, não, a gente não pode desistir. A gente chegou até aqui, a gente vai. E passa, tudo passa. Sim. É muito importante ter o foco, né? Ter um foco claro. Vocês tinham um foco, vocês sabiam aonde vocês queriam chegar. E daí é por isso que vocês conseguiram persistir. Por mais que venha, às vezes, bate esse... mas será que realmente a gente tá no caminho, né? Só que o Diego, ele tava ali para sustentar. E aposto que também, muitas vezes ele pensou, mas será que realmente é isso que tu tava ali? Não, tá dando certo, né? Vamos... Como é que é aí, Diegão? Bateu nervoso aí no processo? No começo, né? Várias vezes me deu vontade de desistir. É de verdade. Porque quando a gente começou, nós tínhamos uma vida estável já. A gente tinha salário uma vida boa. Um salário razoável para bom, né? Eu tinha um emprego bem estável, um salário bom para a época. Acho uns 3 ou 4 salários eu ganhava naquela época. A Poli já ganhava um salário, estava em ascensão no emprego dela também. Já tinha um salário bom. E do nada, tipo, a gente, dentro do planejamento, a gente já conversou. Então, teve várias coisas que a gente foi lá e já arriscou. Almoçar fora. Viajar, fora. Comprar roupa, fora. Nem pensar. A gente sabe? teve que abrir mão de várias coisas. Vendemos o carro, nós tínhamos 2 carros. Nós tínhamos as viagens, a gente já estava começando a viajar. Nós já tínhamos ido uma vez para Bahia, né? Para Argentina, para Uruguai. Nós estávamos já tinha programado uma viagem para o Chile. E daí a gente acabou não indo, não por causa da empresa, por outro carro, por outros motivos, que depois a gente pode falar aqui, que até é bem engraçado. Então, a gente simplesmente mudou toda a rotina para se programar para aquele novo processo que a gente passar. Então, nós ficamos em torno de 3 a 4 anos sem viajar, sabe? Churrasco, não, sabe? Quando para mim, eu sou muito, muito da disciplina, sabe? Sim. Tudo que a gente combinar e até o final, foco total para ter resultado e depois tu poder desfrutar daquilo que tu almeja, né? Sim. Nossa. Então é bem difícil. Eu entendo que é bem difícil passar o processo. Sim. E não tem e tem outras questões, porque assim, olha, quando eu saí do meu trabalho, que eu fui trabalhar com o Diego, aí eram outras questões que envolviam, porque era a nossa empresa, a nossa família, o nosso casamento, era tudo junto. E isso é uma coisa muito difícil de administrar. Sim. Nossa, a gente realmente Não, é bem difícil mesmo. Hoje a gente já faz um tempo agora que a gente consegue lidar com mais facilidade, mas são processos que a gente tem que passar. Porque no início tu não sabe, é como tu ter o primeiro filho. Não sabe como fazer, não vem com manual de instrução. Sim. Então, tu aprender a trabalhar junto, a fazer a gestão da empresa junto, por mais que a gente sempre teve papéis distintos dentro da empresa, desde o início, nós sempre combinamos, porque como nós temos personalidades diferentes, então a gente assume papéis diferentes. Mas sempre tem atritos em função do casamento, em relação da intimidade, da relação. Isso no início era difícil de administrar. E tem como dividir isso? Cara, família, negócios, família? Não tem. Assim, a gente tenta o máximo possível. É possível? É possível. Se a gente consegue, 100% não. Mas tem que ter sempre persistência. Sim. Tem que persistir no objetivo de tentar separar o máximo possível. Eu acredito que tenta separar o máximo possível na questão CNPJ, pessoa física. Boa. Sabe? Isso é fundamental. Isso é uma briga eterna. Isso na questão financeira. Né? A questão
dentro da empresa, cada pessoa, se tu é um casal, tu tem que ter papéis bem separados, o que cada um Bem faz, claros, né, o até que cada um onde vai fazer. isso, né? Até onde cada um vai, até onde que o outro vai. Isso é muito importante para dar certo. E não falar de trabalho em casa. Isso a gente... Isso E deve ser vocês difícil. conseguem? Isso Vocês deve ser- conseguem não Assim, falar de eu acho trabalho? que sim, né, Poli? É. Isso a gente É consegue, porque né? é que como é um combinado que a gente tem desde sempre, Desde o começo. as nossas filhas policiam. Nossa, Se a nós gente também. falar alguma coisa, alguém corta o assunto. Nossa, que legal. Então, assim, a gente chega em casa, eu muitas vezes tem coisas que eu não consigo conversar com o Diego dentro da empresa por causa da correria. Ele tá lá num setor, eu tô no outro, a gente não consegue se reunir. Eu preciso, como eu tenho necessidade de falar, se eu fico com aquelas coisas ali, eu chego em casa e eu quero falar. Sim. Então, se eu começar a falar de trabalho, daí o Diego diz assim, tu vai querer falar de trabalho mesmo, Serão? sabe? Então, Eu daí não gosto. ele me corta o assunto. Sim. Ou, E tu e se- recebe bem isso? hoje sim, porque a gente já aprendeu a administrar isso, já tem como combinado, porque Legal. querendo ou não, é um assunto que em casa não é confortável. Tu pode até começar bem, mas Sim. dificilmente Vai. termina bem. Sim. Então essas discussões a gente já conscientizou que precisa ficar na empresa. Até tem a Isabela, que é a nossa filha mais nova, que ela é mais bocuda, ela fica controlando assim, ela diz assim, vocês estão falando de trabalho em casa? que linda. Ela faz Que isso. legal. E elas vão policiando. E isso aí, quando não é uma, é a outra. Nossa, que legal. Então, é uma coisa que nos ajuda, porque como a gente já combinou, elas sabem disso, elas ajudam a controlar. Porque sem querer, às vezes escapa, né? Alguma coisinha assim. Sim. O Diego dificilmente fala. Às vezes, quando ele fala, eu digo, tu quer falar de trabalho mesmo? Mas eu tenho que... Pra mim é mais difícil. Sim. Porque eu tenho muitas coisas para falar, então eu acabo, mas daí sempre tem alguém para policiar. Então Sim. a gente, claro que não é 100%, às vezes escapa alguma coisa, mas a gente procura no máximo até para manter a família saudável. Perfeito, fundamental. É. E uma coisa que eu acredito que é bem importante aqui é que esse funcionamento de vocês, especialmente elas entendendo isso e auxiliando nisso, constrói nelas uma capacidade que talvez em vocês, em nós, não existia, né? Que teve que ser construída da vida adulta para frente. Elas já crescem com esse entendimento de separação, de boa administração, de manter a família saudável, né? Isso é muito interessante. Muito legal. Mas tudo parte do princípio de uma escolha, né? Escolher fazer isso, disciplina, Diego. Achei interessante demais Achei isso. muito interessante isso da disciplina. Mas aí se a gente pudesse fazer assim tem como definir em uma palavra, assim, em uma frase, qual que é a cola? O que é que gruda para que durante esse processo de aprender até conseguir fazer, vocês conseguissem entender que não tem outro caminho, não tem volta? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Então pensa assim, existe algo que dá sustentação para que no meio do caminho, nos dias difíceis, quando a coisa não está boa, vocês conseguirem entender que o que é a base, o que mantém vocês de pé como família, como sócios, como atletas, o que mantém vocês de pé? Olha, eu de manhã, quando eu acordo, eu faço uma oração e eu peço para Deus todos os dias que possa me capacitar para ter um dia maravilhoso, para que eu consiga resolver todos os problemas que irão aparecer. Então, assim, eu acredito muito no poder da oração. Eu acho que a oração, ela salva, ela liberta, ela abre os caminhos, porque por muitas vezes eu acordei pensando o que eu vou fazer, o que eu vou resolver, como que eu vou resolver. E eu consigo essas respostas na oração. E aí, Diego? Contigo, como é que funciona isso? Olha, é parecido com a Poli, né? A Sim. gente faz exercícios parecidos. Eu acredito que fé é uma base de alicerce da nossa família, bem forte. Nós temos alguns hábitos que se transformam em alguns hábitos. Da oração, a oração é uma coisa muito importante. Até hoje, na hora do almoço, nós criamos um hábito de oração na hora do almoço, que antes do almoço, então, a gente faz um agradecimento, sempre, nunca um pedido.
e sempre um agradecimento, e depois a gente faz uma oração. Antes de todo mundo almoçar, então a gente almoça, nós almoçamos todo mundo junto. É que o horário do almoço é o único momento que a gente consegue reunir a família. Porque a vida é muita correria lá em casa. Sério, que é corrido lá. Então, para resumir, né, pedir uma Sim. palavra, eu acho que a fé, Ó. né, e a disciplina para manter tudo isso em pé, sabe? Tu ter disciplina. Tu precisa de disciplina até para manter a tua fé. Com certeza. Sabe? Que às vezes tu tá com preguiça, às vezes tu tá cansado, sabe? E a definição para mim de disciplina é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que é muito importante. Disciplina é tu fazer uma coisa que tu não tá afim de fazer naquele momento, que tu gostaria muito de fazer, mas tu não tá afim de fazer naquele momento, para um bem que tu quer muito, sabe? Para mim essa definição de disciplina não é, eu já escutei, disciplina é tu fazer uma coisa que tu não quer. Não, para mim disciplina é fazer uma coisa que tu quer fazer, só tu não tá afim de fazer naquele momento ali. Tu tá cansado, tu tá com preguiça, mas tu mesmo vai lá e faz. E tu conseguir fazer aquilo, sabe? Mesmo sem estar com vontade. Eu acho isso fundamental para manter qualquer organização, qualquer tipo de movimento em pé. Tanto empresa como família, associação, qualquer tipo de coisa. Legal. Muito legal. Não é fazer o que eu não quero fazer, é o que eu quero fazer, mas não agora. Não tô afim agora. Não tô afim de fazer. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tu quer chegar lá, tu tem que fazer. E isso é muito interessante, porque isso não é só negócio, né? Isso serve para absolutamente tudo. Né? Ser disciplinado. Igreja, religião, oração, espiritualidade. E na academia, que às vezes eu penso, mas a cama tá tão quentinha, eu não quero ir hoje não, mas eu vou porque eu preciso ir. Sim, eu quero ir mais tarde, não, mas na hora de comer aquele doce, tu pensa, não, vai me deixar mais perto ou mais longe do que eu quero chegar? Mais longe. O Diego tá falando do doce porque essa vida de maratonista tem que abrir mão de muitas coisas gostosas, né? Sim. E ele tem feito uns exercícios muito árduos, porque ele é apaixonado por doce. E ele tem evitado muito doce em função das corridas. Sim. Uau. E deixa eu perguntar pra você assim, vocês têm uma vida de atleta aí, né? Como é que surgiu isso aí? Atleta amador. Atleta amador. Eu sou uma corredora amadora. Bom, a minha parte da vida de corrida, eu comecei acho que faz uns 7 anos aí. 2017, não, 6 anos. Eu estava fazendo exame de rotina e eu fiz bateria de exames todas e o médico deu uma alteração que eu estava com gordura no fígado. Né? Aí ele me assustou bastante, que podia dar cirrose e um monte de problemas. Então ele já me deu remédio para mim tomando. Eu sou bem esquecido, então eu tomei uma semana eu não tomei. No outro dia já tomei, outro dia já não tomei e pensei, não, esse negócio não vai dar certo. E quando eu tinha 17, 18 anos, eu corria. Então pensei, se eu corria um tempo atrás, aí 15 anos atrás, retomar. Eu corro de novo. Aí, eu não sei se eu já contei, nem sei se eu contei isso pra pôr, não. Peguei um dia o meu tênis, de manhã cedo. Eu tinha lido um livro chamado Milagre da Manhã. Naquela época ali, eu acho. E que eu recomendo todo mundo que possa ler esse livro. Milagre da Manhã. É muito bacana. E no Milagre da Manhã fala de todas as coisas que tu deve fazer antes das 8 horas da manhã. E entre essas coisas muito importantes era o exercício físico na parte bem cedo. E peguei meu tênis, saí da minha casa ali, caminhei uma parte, é o mesmo bairro que vocês moram, calçamento, não dá pra correr, então eu caminhei um trecho, botei o tênis. Fica a dica, prefeitura. E saí, comecei a correr. Eu corri uns 100 metros, assim. Pensei que ia morrer. Aí eu descobri como eu precisava. Caiu a ficha. Mudar meus hábitos, né? E tudo. Então, eu fiquei durante uns 3 anos ali
corria um dia, 2 dias, 3 dias. Um dia, 2 dias, 3 semanas não corria. Corria o que sabe? dava. Isso, jogava futebol durante a semana e tal. Aí veio a pandemia, 2020. E daí a gente ficou meio doido. Então, aquele momento que tu não sabia o que fazer, que a vida, né, tava aquela incógnita, Tudo muito tu não tinha lugar incerto, onde né? ir. E daí, primeira coisa, aquela semana que a gente ficou todo mundo em casa, em março ali, acho que foi dia 20 e poucos de março, Sim. a gente criou rotina lá em casa, e criamos rotina de exercícios e tal. E ali eu decidi começar a correr mais regularmente, correr todos os dias, porque foi uma fuga daí pra Poder sair um pouquinho de casa. isso, né, porque nervoso, aquele estresse que eu tinha, né, e aí começamos a puxar, comecei a correr todo dia, e é uma cachaça. E se começa a correr todo dia, vira um vício, Sim. e se tu se adapta, aí um ano depois, a Poli inventou de escrever nós numa rústica aqui em Nova Hartz, né? Foi uns 2 anos, eu acho, né? Daí ela, Faz 2 anos. daí a Poli também começou a correr um pouco, assim, Sim. durante a semana. Corria um dia, não corria outro dia, né? Daí a Poli, vamos escrever aqui na rústica de Nova Hartz. Daí eu disse, eu não vamos escrever. Daí ela disse, vamos escrever. Acho que foi até a Marina e o Clóvis que convidaram pra gente correr também. Daí a gente falou, não vamos correr. Eu não vou correr. Eu corro só durante a semana e não vou correr. E a polícia escreveu, eu disse, então escreve. Daí fui correr com ela. E depois daquele dia, depois daquela corrida Pegou gosto. daqui de Nova Hartz, a gente começou a correr provas. E daí a Poli é a mais entusiasta. Se inscrever nas provas Bora. e chamar um monte de gente pra correr. Então essa outra parte eu deixo pra Poli contar um pouco também. A Poli arrasta multidões, é verdade. E aí, Poli? Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um histórico sedentário vergonhoso. Nossa. Antes da pandemia, eu não andava 100 metros na rua de a pé. Sempre com carro, sempre é vergonhoso, mas era assim. E o Diego sempre me convidava, vamos fazer uma caminhada, nada, eu fazia nada. E com a pandemia, a gente ficou realmente estressado dentro de casa, sem ter o que fazer, porque a gente sempre saía no final de semana, fazia um passeio, saía com as crianças, e não podia mais fazer nada. Então a gente, vamos ter que fazer outras coisas diferentes, que foi quando eu li O Milagre da Manhã também. Eu li bem depois que o Diego, tu leu bem antes, né? Eu não lembro bem. Que a gente vai lendo um livro, vai lendo outro. Chega uma hora que tu se mistura nos livros, tu já não sabe mais. Se tu tava lendo um livro, tu pensa, será que eu já li esse livro? Tá ali. Aí tu olha, acho que eu li. Ou será que eu vi um resumo dele? Sabe? A gente começa a querem fazer bolo, né? Não sei Isso. qual veio primeiro, mas tá todo mundo junto e vai ter coisa boa. Aí eu li então esse livro, e é um livro que eu recomendo, é meu livro de cabeceira, foi esse livro que transformou a minha vida, porque esse livro, eu já recomendei para várias pessoas, porque ele te dá um norte. Para mim, pelo menos que não fazia nada, ele te mostra a importância de acordar cedo, de praticar um exercício, de fazer uma oração. Tem vários passo a passos ali, como tu fazer para não procrastinar, para não apertar no soneca, que é isso que a gente faz, né? De manhã, ali tem vontade, ele aperta no soneca, volta a dormir, não vai fazer um exercício. Então, foi um livro divisor de águas, assim, para mim, muito importante. E a partir daquele livro, então, eu comecei a praticar as corridas, né? O Diego também. No início a gente corria junto. O Diego começou a correr primeiro, aí depois nós íamos juntos. E quando eu comecei a correr também, todo mundo acha que quem começa a correr sai correndo que nem um The Flash. Isso não é verdade. Os primeiros 100 metros que eu corri, eu lembro que a primeira vez que eu corri ali do mercado, ali da esquina de casa, até o Super do Vale, e eu quase morri. Sim. Depois eu disse pro Diego, nossa, quando eu conseguir subir essa lombinha, que é aquela lombinha que passa na frente do valão lá, eu disse, nossa, quando eu conseguir subir essa lombinha aqui, eu vou ser muito feliz. Quando eu consegui, então, correndo aquela lombinha, quando eu fiz o primeiro quilômetro, que ali do mercado até o Banco do Brasil dá 1 quilômetro, Sim. quando eu fiz o meu primeiro quilômetro, quando eu consegui subir a outra lomba lá, que vai pro Primavera,
eu pensei, nossa, porque eu só subia aquela lomba caminhando. Eu pensei, o dia que eu conseguir subir ela correndo. Então, são passos. Sim. É um processo, tudo é um processo. Evoluindo gradativo, né? Primeiro um pouquinho, depois um pouquinho. E assim, é que nem o Diego falou, quando a gente começa e gosta, tu não para mais. E assim eu comecei correndo um dia, correndo outro dia. Eu não sou uma pessoa disciplinada que nem o Diego. O Diego é uma pessoa super disciplinada. Eu percebi. Isso é uma coisa que eu venho exercitando, para mim é bem difícil, porque, por exemplo, no verão para mim eu levanto com disposição, o inverno eu mato as corridas. Essa semana, por exemplo, eu não corri nenhum dia. Deu frio, eu não levantei, não. Eu fui na academia eu vou, porque como é agendado, eu não perco. Eu penso assim, quando eu penso que eu não vou, eu pensei, não, eu vou porque eu tenho aquele compromisso. Exato. Mas a corrida, se tá frio, eu já não vou. Se tá muito frio, eu já não vou. O Diego corre até em dia de chuva. E eu não vou. É impossível, né? Vocês falando, não lembrar do Clóvis e da Marina. Porque o Clóvis fala dos micro-resultados, né? Que é o que tu comentou agora, que começou aos pouquinhos. E também o beber na mesma fonte, né? Os dois lendo a mesma coisa, buscando as mesmas informações. Isso é uma coisa que a gente se ajuda bastante, né? Que é a nossa aliança de mentes lá em casa, que a gente procura fazer. Nós dois, junto com a família, né? E muito importante comentar também que a Ana também começou a correr, né? Isso. A Ana e a Isabela. A Isabela também corre? Todas correm lá em casa. Todos correm. Nossa, que legal. O mais disciplinado é o Diego. E amém, né? Alguém tem que ser mais 100%. Isso né? aí. Isso é muito aí legal. As meninas também, porque quando eu faço inscrição, eu escrevo todo mundo. Eu comecei assim nas inscrições. Primeiro eles davam opinião, depois eu não perguntava mais, eu ia escrevendo todo mundo. Então, quando a gente vai, que tem corrida kids, a Isabela sempre corre. A Ana também. A Ana, ela acompanha nós em muitas corridas, às vezes não, porque como ela tem como a idade dela agora, ela tem aniversários e festas, e normalmente as corridas são em domingo de manhã. Sim. Algumas ela não vai, mas na grande maioria ela sempre nos acompanha, assim, e é bem legal a gente poder ter uma família assim que usufrui, que compartilha das mesmas coisas. Sim. Que seja pela influência, mas pelo exemplo, né? Como o Diego sempre fala. Vocês semearam, né? E agora vocês estão colhendo. Desde sempre vocês vieram semeando, mostrando o caminho, e agora elas só vão trilhando. Mas como é importante, e aqui fica mais uma chave bacana pra gente entender aqui, pra quem nos ouve, né? A referência, especialmente a referência de um pai, né? Ter alguém que assume, que mata no peito, que não é assim e vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender o como é importante eu assumir o meu lugar, eu ser responsável e entender que aquilo que eu faço não é para mim, mas é um senso de continuidade, né? Tem pessoas que vão fazer aquilo que eu faço porque eu faço, né? Mas também porque eu sou exemplo daquilo que elas devem ter como princípio, como base. Muito bom isso, gente. E eu acho que se a gente pode dar um passo à frente aqui, né? Você falou muito sobre se inscrever em corridas e vocês estão... como é que começou essa questão assim, de viajar para lugares e conhecer, assim, ir para lugares para correr? Achei muito legal isso. Como é que surgiu isso aí? Bom, eu tive uma infância muito humilde, né? Adolescência também, e eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Então, quando a primeira oportunidade que eu tive, eu sempre tive um sonho muito grande de viajar, de conhecer o mundo, assim, e tal. E quando surgiu as oportunidades, então, a gente já, desde que as primeiras, os troquinhos que a gente já juntava, eram nossos planos viajar. Então, a gente sempre busca promoções e lugares, e temos alguns planejamentos do tipo nunca ir para o mesmo lugar. Nossa. Então a gente procura nunca viajar ou passear ou tentar sempre ir para lugares diferentes. Sim. Um exemplo, a gente faz desde 2014
a gente nunca mais passou um ano novo no mesmo lugar. Nossa, Uau, que interessante. que bacana. Mas sempre procurando passagens e promoções, Sim. né? Até porque no começo, quando a gente começou a viajar, a gente não tinha muitos recursos para viajar. Porque a família, nós somos em 4, né? Sim. Então, a gente sempre organizou, desde o princípio organizamos para viajar por conta própria. Nós nunca viajamos por agência, Ah, que legal. nem pacote, nem nada. Organiza E tudo. isso no começo foi por necessidade. Hoje, a gente já tira de A letra. gente já faz Porque por... é muito fácil. A gente já faz por amor hoje, né? É muito fácil para nós organizar a viagem. No início foi por necessidade. A gente tinha medo, mas pensava, não, se nós viajarmos com agência vai sair bem mais caro. E nós não podemos no momento. Sim. Então, não, mas se a gente encarar e descobrir como faz, nós podemos ir por conta. Então, por isso que a gente começou a fazer muitas viagens, porque tu consegue fazer uma economia muito grande. Sim. Organizando, dá trabalho, dá. Mas tanto que a gente organiza para os amigos, nós sempre vamos viajar com uns 15 juntos. Sim. Sempre tem uma A galera gente que vai sempre vai junto. de bando, né? É. Geralmente nós vamos, por exemplo, no final do ano, a gente convida um monte de gente. Sim. Nas últimas, em torno de 15 pessoas, O assim, ano passado vai, acho né? que nós estávamos em 15. É, né? Legal. E é muito, muito divertido. Vocês acham que ter essa facilidade assim para se relacionar com mais pessoas pode ter influenciado nesse momento de vocês assim, de intercâmbio, de receber pessoas? Pode ter essa relação? Assim, nós temos lá em casa, a gente, nem tu falou, nós temos em vários movimentos, sempre. Sim. E eu tava percebendo que nós lá em casa, nós trocamos de hobby, mais ou menos a cada 4 anos nós trocamos nossos hobbies. Nossos hobbies, o que a gente faz assim, fora do trabalho. Nós trocamos bastante os hobbies. Sim. O hobby de corrida faz o quê? Uns 3 anos que a gente tá? Foi no começo da pandemia ali, Sim. mais ou menos. E tudo que a gente faz, a gente tá envolvido com muita gente, sempre. Seja na questão social, que a gente sempre trabalhou com alguns movimentos sociais, até quando nós tinha um tempo atrás que nós se envolvemos com a igreja, a gente é católico, né? A gente sempre participa dos movimentos da nossa igreja. Um tempo Nós ficamos depois, um período de tios no CLJ. a gente teve um tempo que a gente foi também, se envolveu bastante com futebol. Então, nós fazíamos eventos, geralmente não, sempre foi eventos filantrópicos, né? Porque o Diego é cônsul do Inter, então a gente organizava sempre eventos aqui com Fim filantrópico, né? isso, para alguém da comunidade ou alguma entidade. Sim. Então, antes até da gente... Até o pessoal pergunta, nossa, mas a gente não vê mais vocês nos jogos? Não estão mais por lá? Porque antes da pandemia, nós íamos... Todo final de semana a gente estava ou nos jogos, ou em algum evento, Sim. ou alguma coisa relacionada. Veio a pandemia, parou tudo, nós começamos com as corridas. Tudo. E agora, as corridas, normalmente, elas são em domingo de manhã. Então, às vezes, não dá para conciliar. Semana passada a gente foi num jogo, né? Foi semana passada? Foi. Então, o pessoal disse, nossa, fazia tempo que eu não via vocês por lá. Porque a gente estava sempre envolvido. Por causa das corridas. Aí as corridas agora tomou frente. Então, geralmente nós aglutinamos um monte de gente na volta. E a gente tá também num outro movimento que é o do Mastermind. Essa Poli é o Mastermind vivo. Ela é uma entusiasta do Mastermind. E a gente tem um grupo de corrida. Criou um grupo de corrida dentro do Mastermind. E a gente tá por tudo. Também, agora a gente viaja. A última viagem que a gente fez foi pro Recife, né? A Poli já catou uma corrida lá pra gente fazer lá no Recife. O ano passado a gente correu lá na viagem. Consegui lá uma cidade do lado onde nós íamos ficar. Encontrei uma corrida lá, escrevi a galera inteira. Disse, vamos correr lá. Todo mundo foi correr lá, foi muito legal. E tu tentar conseguir adaptar o máximo de coisas agradáveis para aquilo que tu tá fazendo. Tentar ver
as coisas com um olhar mais prático. Sim. Com leveza, né, Diego? Com mais leveza. Vou dar um exemplo. Quando a gente decidiu, vamos viajar para o Uruguai, foi a primeira viagem que a gente fez internacional. Aí a gente pensou, como a gente vai viajar para lá se a gente nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer a viagem e tal, com uma agência, porque tudo custa um pouco mais caro, né? Aí eu pensei, o único jeito é aprender a falar espanhol, né? Porque tu vai num outro país, tu vai ter que... Aí comecei a estudar. Aí eu lembro que eu estudei 1 ano espanhol para ir pra lá. Daí a gente foi pra lá, nossa, foi terrível. Achava que se falava alguma coisa, cheguei lá, não se falava nada, né? Apanhamos um monte, mas serve de lição, tu aprende com isso. A segunda viagem a gente foi pra Buenos Aires, né? Eu e a Poli, a gente foi sozinho daí. Isso já foi antes da gente abrir a empresa, foi em 2009, acho que foi. A gente foi pra Buenos Aires. Já foi um pouco mais leve. Até é uma parte ruim que quando tu entende um pouco o que eles falam, eles não são muito queridos. Não são muito legal. Era bom até nem saber muito o que eles falam, porque às vezes te xingo, né? A Poli voltou com uma experiência super boa de Buenos Aires. Eu odeio Buenos Aires. A Poli, eu não escutei nada, sabe? Eu escutei. Sabe? Até foi bom, né, Poli? Porque isso, a gente não deixa muito barato, isso é bíblico, não, né? A ignorância às vezes é uma benção, né? É verdade. Nesse caso, né, foi uma benção, porque tu acaba às vezes não entendendo, não escutando o que a pessoa fala. Quantos idiomas vocês falam? Eu falo 3. O português mais ou menos. A Poli fala inglês. Eu não falo inglês, eu falo francês, espanhol e um pouco de português. E a Poli fala inglês. Espanhol dá para entender alguma coisa. O inglês estou me aperfeiçoando, não sou assim, mas estou me aperfeiçoando. E isso. E daí tipo, a gente já foi viajando, né? Sim. Pro Peru a gente foi 2 vezes já tava falando bem. Pro Chile a gente foi 2 vezes também pro Chile, né? Aí o Chile a gente fez uma viagem incrível. Ficou 1 semana no meio do deserto, passeando. Legal, que massa. Muito incrível. O Peru também é muito incrível. Não tem como explicar só. E essas viagens, elas nos trazem muitas experiências. O mágico de tudo isso são as experiências. Sim. E a gente aprende tanta coisa, né? A cultura, até essa questão do intercâmbio ali que tu perguntou. Desde criança eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. Era um desejo muito particular meu, mas eu não tive condições de fazer o intercâmbio. E eu cresci junto com uma família que não é a minha, com uma família emprestada, que eles viviam o intercâmbio. Eles recebiam muitos jovens, a família deles também, todos os jovens, filhos, netos foram fazer intercâmbio. Então eu vivenciei muito isso e eu tinha muita vontade. Mas eu não tive condições de fazer. Então eu sempre comentava com o Diego, sempre dizia assim, um dia, né, quando a gente teve as nossas filhas, um dia se a Ana quiser fazer, nós vamos se esforçar para ela poder fazer, porque deve ser uma experiência muito maravilhosa. E desde pequena, a gente vinha plantando a semente na cabeça dela, né? Se ela tivesse interesse, se ela quisesse estudar, nós iríamos nos organizar, planejar. Então, esse planejamento vem de muito tempo. Sim. E ela sempre gostou da ideia. E até a questão da viagem, uma coisa bem, bem legal, que quando a Ana fez 15 anos, teoricamente a gente sempre faz uma festa, né? Pra menina que faz 15 anos e tal. E a gente chegou nessa situação quando ela tinha 13 anos. 13 para 14. Aí eu falei com ela, Ana, o que tu prefere? Tu prefere uma festa ou prefere uma viagem? Sim. Daí ela, eu prefiro uma viagem, sabe? Então já é um indicativo de que é diferente, sabe? Sim. A pessoa que viaja, porque ela já tinha viajado praticamente toda a América Latina com a gente, sabe? Sempre nesse modelo de tipo meio mochilão, assim. Mochilão. Mas para isso, né, como a gente estava falando desde o começo, mesmo para a empresa, planejamento.
Tu não vou pro Chile amanhã. Ainda não. mais com criança, né? Não tem como Tu botar compra- a mochila nas costas e vou ir, não. Tu compra as Sempre passagens planejado. baratas 1 ano antes. Então tu tem que ter planejamento. Sim. Tu aluga apartamento 1 ano antes, tu aluga carro 1 ano antes, sabe? Tu tem que falar a língua, né? Tu não aprende a falar a língua no meio ano, tu tem um planejamento. O sonho dela era conhecer a França. Pô, daí tu pensa... Né? Eu tava só esperando esse momento de vocês falarem dessa viagem. Aí tu fala, e a França? Daí vamos atrás, vamos ver o que é. Fala francês, papapá. Eles não gostam de gente que fala inglês. Sério? Aí pensou, meu Deus, e agora? Tem que aprender. O que a gente vai fazer? Aí eu pensei, não, se eu aprendi espanhol... É uma questão cultural deles. Eles preferem se comunicar na língua deles lá. Isso fato. Eles falam inglês. Eles Praticamente todo mundo fala. Até o pessoal que trabalha... Qualquer coisa fala inglês. Nossa. Mas eles não gostam. Eu É uma lembro- questão cultural. Sim. Eles têm rixas ali. Nossa. Eles não gostam que fala... É outra cultura. A gente tem que entender que é outra cultura. Sim. Sabe? Eu lembro que a gente teve uma experiência lá que eu não me esqueço. A gente chegou pra comer num lugar lá que tinha várias... Como se fosse uma lanchonete. Tinha vários pratos para escolher, que eram como se fossem sanduíches, assim. E eu não entendi o que a moça estava falando. E ela fez questão de explicar tudo em francês. E eu perguntei em inglês para ela, para mim me entender com ela. E ela continuou repetindo em francês. Pode até ser que ela não falasse inglês, mas lá dificilmente tem alguém que não fala. Alguém fala no estabelecimento inglês. Sim. Mas as meninas que estão me atendendo, elas fizeram questão. Aí eu chamei o Diego, vem aqui, não consegui entender. Ela não fala inglês. Sim. E aí o Diego conseguiu se comunicar com ela, eu consegui pedir, porque a gente passou vários perrengues lá. Sim. O pessoal que foi com nós, teve uma amiga nossa que foi junto, ela pediu uma coisa e comeu outra, e isso Sim. é muito comum, sabe? Aí começamos a saga. Aí eu estudei acho que uns 3 anos, né? Estudei 1 ano sozinho, sem professor. Não consegui evoluir, que é bem difícil. Eu acredito. O francês é bem difícil. Eu fiz 1 ano de aula, fiz meio ano com a professora. Pensei, não, agora eu vou estudar de novo. Aí estudei mais 1 ano e meio em casa, não evoluí. Voltei, daí eu fiz mais 6 meses de conversação para ir para a França. Daí a gente conseguiu me comunicar bem lá. Eu leio bem e falo razoavelmente bem o francês. Tem mais um detalhe que eu quero comentar a respeito dessa viagem, que ali naquela idade que o Diego mencionou foi aonde a gente deu o veredito e não. Porque a gente sabe que as meninas, elas chegam perto do aniversário, elas querem uma festa. Então, isso foi uma ideia que a gente plantou para Ana desde que ela era pequena. Sim. Desde o momento que a gente não tinha condições nem para viajar aqui pertinho, porque nós não fazíamos nenhuma viagem. Eu lembro que, eu não lembro bem ao certo como foi, se foi através de um livro ou através de um filme, alguma coisa que a gente falou para Ana, olha Ana, aquela torre ali, tu quer ir lá conhecer um dia, a gente vai. E ela, desde que ela era pequenininha, ela falava para todo mundo, eu vou conhecer a Torre Eiffel. Ela sempre falava. Eu lembro que um dia ela estava na primeira série, na alfabetização, e a professora dela me chamou, era a entrega de boletins, e ela levou um livro para a escola, que ela tinha, tudo que ela sempre queria os livros que falavam de Paris, que tinha torre, tudo então, a professora, quando foi me entregar o boletim, ela disse assim, olha que curioso, a Ana me trouxe um livro e ela me disse que ela vai conhecer Paris. E ela falou daquele jeito assim, a professora falou, tipo, é uma brincadeirinha de criança, né? Ela veio aqui e comentou, daí eu disse, hoje não tem como, mas um dia nós vamos ir lá. Eu falei pra ela, é verdade o que a Ana te falou, nós vamos conhecer Paris. Quando, eu ainda não sei, mas a gente vai. Sim. Então, desde aquele... E eu achava engraçado porque a Ana contava pra todo mundo. Só que as pessoas achavam, eles vão ir semana que vem, né? Então eu explicava, não, um dia a gente vai. Tá não sei quando ainda, né, mas a gente vai. Tá no planejamento. Então a Ana cresceu com aquela ideia que a gente mesmo plantou na cabeça dela, sim, porque era o nosso objetivo. E então, quando ela começou a crescer, a gente começou a planejar, não, quem sabe nos 15 anos dela, porque daí dá tempo, né? A gente, sim, se organiza bem e tal.
Então a gente foi planejando isso e quando chegou lá nos 12, 13 ali, a gente foi conversando com ela. É realmente isso? Aí quando chegou nos 14, né? Porque daí elas mudam de ideia. E ela, não, eu realmente prefiro. Então a gente focou e organizou tudo para isso acontecer. Que legal. Que legal. Então ela não teve a festa de 15 anos, mas a gente fez uma conheceu a viagem França. maravilhosa em família, que foi inesquecível. Incrível, é. Incrível. É, e planejamento, né? Experiência. Só de Sabe? ver as fotos de vocês, a gente já se sentia, né, realizado, porque imagina alguém que a gente conhece chegar tão longe, né, é tão bacana. E não é, sabe, às vezes a gente cria um obstáculo tão grande na nossa cabeça, porque, tipo, eu estudei francês do jeito que qualquer pessoa pode estudar. É escutando vídeo, áudio, fiz uma programação, como eu falei antes, é um planejamento. Eu tinha dias que eu estudava 2 horas por dia. O Diego fez uma imersão, porque nós não aguentava mais. Porque não tem muito conteúdo, sabe? Tu não estuda... Era o rádio, ele escutava rádio, ele escutava música, televisão, era tudo em francês. Aí às vezes a gente não... Ai, por favor, troca dele. Disse, olha, eu preciso, porque vocês vão precisar também. Sim. E realmente, se ele não tivesse estudado, a gente passou poucos perrengues lá. Mas passaríamos bem mais. Os perrengues que a gente teve era mais quando tu não tava perto, né? Porque às vezes a gente saía sozinho, assim, fazer alguma coisa. Mas Nossa, tivemos facilitou muitos muito. problemas lá. Se eu não tivesse francês... Nossa, a gente pegou forte da pandemia. Eu tive problema com a minha vacina não foi aceita. Ainda bem que a única pessoa que não foi aceita a vacina foi a minha. Aí eu tive que ir atrás sozinho. Eu fiz a minha segunda vacina lá. Eu tinha feito a da Johnson, que era uma dose só. Só que eles não tinham reconhecida lá. E daí Lá eles não, tinha que ter 2 doses. eles não aceitavam Sim. que eu tivesse só uma dose da vacina. Daí eu fui lá. Todo lugar que eu entrava, eles tinham um cartão lá que bloqueava nas entradas, em todo lugar. No mercado tinha que apresentar o cartão. Em todos os lugares tinha que apresentar o cartão. E o meu era o único que bloqueava. Aí eu chamava, explicava por que tinha dado e tal. Porque, que nem a Poli falou, eles não falam outra língua, eles falam francês, sabe? E francês é uma língua, para nós aqui, ela é bem difícil. Eles até falam um pouco inglês, mas eles puxam já o francês e tu tem que entender eles. Eles não entendem, tipo, por exemplo, não entendem não, eles sabem. A França, o Paris é o país mais visitado do mundo. Então eles não querem que... Eles têm uma rivalidade muito grande com Londres, sabe? Né? Com a Inglaterra. Eles não aceitam que tu vá pra lá e quer falar a língua dos rivais dele. É como se fosse uma língua de um rival. Que loucura. Hábitos diferentes, eles têm hábitos muito diferentes, sabe? Muito Então, interessante. Mas é possível ir pra lá sem falar francês. Isso. Eu tenho vários conhecidos que foram. Claro, só daí normalmente vão com uma agência, né? Porque daí a agência te dá todo o suporte. Daí não se preocupa. Te pega no hotel, te leva pro lugar, traz de volta, já tá com os tickets na mão. Nós não, a gente chegou no aeroporto, alugou um táxi, eu fui lá na rua, chamei o taxista, negociei o preço com o taxista, sabe? Eu quero tanto, não, eu vou ver com outro. Quanto é? Me faz tanto. Não, eu tenho. A gente foi em 11 pessoas, né, Boni? Nossa. A gente foi 11 pessoas, só eu que falava francês. E daí negociei aqui, negociei ali, consegui uma van para levar levou nós, paguemos ele em euros. E chegava no hotel. Eu estava em 8. 8? 8. 8, né? Tá, então um pouco menos. Essa viagem a gente foi em 8. Chegava no hotel. A gente vai fazer o que amanhã? Vamos na Torre Eiffel. Tá, vamos lá. Aí chegava na Torre Eiffel, comprava os passagens, comprava os ingressos. Quando a gente ia tomar café ou almoçar, quando a gente tava no metrô, a gente andava sempre em bando, sabe? Assim, às vezes trancava tudo, né? Porque parava para ler, porque é tudo escrito em francês no metrô, né? Então, quando a gente parava numa encruzilhada, porque o metrô é praticamente todo ele é subterrâneo, né? Tu entra ali, nossa, cheio de galeria e coisa, e vai para toda a parte de Paris por dentro ali. Então a gente parava, chegava numa encruzilhada, tinha 4, 5 lugares que tu saía, sabe? Que lá. Aí tinha, vai daqui pra lá, de lá pra cá, sabe? Então... Ninguém solta a mão de ninguém. Isso, Mas às vezes nós muito bloqueava, engraçado. né? Nós bloqueávamos a passagem, né?
do pessoal e eles são um pouco grosseiros, assim. Os Eu financeiros são meio acredito. grosseiros, Eu né? acredito. É, Higiene forte, né? sim. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês assim, pra gente poder tentar entender como é que é isso, cara. Como é que vocês conseguem ter uma empresa, gerir ela, ter um planejamento para que ela cresça e ainda assim tirar 15, 20 dias pra sair e abandonar tudo e Exato. viajar, gente? Como é que faz isso, Diego? Como é que é isso? Tem um segredo? Tem Não mágica? fica nenhuma uma preocupação, Como é que é? assim, será que vai funcionar sem a gente lá? Eita. Olha, assim, olha, esse é novo para nós, porque agora a gente são 11 anos oficiais de empresa, né? Teve um ano que foi toda a elaboração, aí depois, que no total são 11 anos da loja aberta, né? 11 anos e meio. Né? Com a loja aberta funcionando. Então, nestes anos para trás, a gente sempre fazia férias coletivas no final do ano. Porque a loja era menor, eram poucas pessoas trabalhando, então a gente conseguiu organizar. Antes da loja nova, porque agora nós estamos no prédio novo, né? Então, nós tínhamos esse combinado, sempre fazíamos férias coletivas naquele período, a gente contabilizou que aquele período final do ano ali poderia se fazer isso, o movimento fica mais fraco, as fábricas todas tiram férias. Sim. Então, por muitos anos nós fizemos férias coletivas, então até foi bem tranquilo essa fase, assim, né? Nós já colocamos no calendário para o pessoal, já sabiam que naquele período todo mundo tirava férias, a equipe era pequena, era fácil de organizar tudo. Com a construção da loja nova, a equipe aumentou, na verdade a equipe dobrou, né? Quantos A gente colaboradores vocês têm hoje, Pony? Agora nós somos em 10 lá, né? 10. Nós somos em 10. E na época nós éramos em 5, né? Era só nós 3, mas os 2 eram 5, né? Então, aí ficou um pouco mais complicado, até porque a gente acabou... estamos em processo, em constante evolução, Sim. fazendo treinamentos e também vendo algumas possibilidades para melhorar o ambiente de trabalho. E a gente entende também que é muito importante que as pessoas tirem férias lá na loja. Sim. E a gente quer que eles tirem os 30 dias, não necessariamente 30 dias corridos, mas que eles tirem as férias. Porque quando era só nós, acabava que a gente tirava aquelas férias no final do ano ali de uma semana só, e depois o pessoal não queria mais. Sim. E a gente percebeu que isso não estava beneficiando nem a empresa, nem o ambiente de trabalho, nem a equipe num todo, e mais ainda quando a equipe cresceu. Então agora, neste último ano, a gente decidiu então de fechar a loja e nós tiramos... Não, desculpa, essa eu falei errado. Corta. A gente, agora no final do ano a gente decidiu de não fechar a loja. Não fechar. Não fechar. Então a loja continua trabalhando normalmente e esse foi um dos planejamentos que a gente teve para conseguir dar férias para todo mundo de 30 dias. Nossa. Então, a Poli fez um trabalho, a Poli é formada em administração. Eu administro a loja, mas a Poli me dá o suporte ali, que é a Poli que é formada, tá? Em administração. A Poli fez um trabalho, acho que ela pode falar melhor que eu, o trabalho dela, sobre a felicidade no trabalho. Legal. E como isso é mais produtivo para a empresa. Sim. Fantástico esse assunto. Isso. Nossa. Dentro disso, vocês podem acompanhar nas redes sociais, né? Todo mundo geralmente é bem engajado na empresa. Sim. Sabe? Sim, Isso é praticamente legal. Uma das nossas obsessões da empresa. Que o colaborador não é tá sempre feliz, sorridente. Não. Tu tem que ir trabalhar num lugar que tu se sinta bem. Sim. Sabe? Até porque ali a pessoa passa a maior parte do tempo dela, sabe? Então é importante não só porque é bonito ter colaboradores felizes, porque é mais produtivo. Com certeza. Eu acho que foi no teu estudo que tu fez o teu trabalho, uma empresa que os colaboradores são felizes trabalhando tem um ganho de 13% em média, né? Em média
de rendimento produtivo, de concentração. Então, não só é bacana, legal trabalhar numa empresa boa, assim como é produtivo. É mais produtivo trabalhar numa empresa, sabe? Que tu se sinta bem. Muito fantástico. Se alguém nos ouve, então, ter funcionários felizes vai fazer você ganhar mais dinheiro. Aprenda a lidar com isso. É a realidade. Porque às vezes a gente pensa, não, você tem que trabalhar mais. E na verdade não é só trabalhar mais, mas é fazer bem feito, com qualidade, e vai gerar um resultado maior. Respeitar o período de muito descanso, legal. né, que é necessário. Muito, muito fantástico esse ponto. Mas só pra gente poder aproveitar esse gancho, né? Tem como a gente definir assim, existe uma gestão saudável e existe uma gestão doente? É possível dar nome para isso ou não? Tudo é gestão. Dentro desse gancho, dentro do jeito que a gente gosta de trabalhar e vê que é mais produtivo uma pessoa trabalhando feliz, só que o que é feliz para trabalhar, sabe? É difícil de tu mensurar como é uma pessoa feliz no trabalho, sabe? O que compõe a felicidade. Nós gostamos de liderar na nossa equipe como exemplo. Então, eu tenho uma rotina muito parecida à rotina dela. E o que na nossa rotina, o que a gente traz na nossa rotina? Levanta cedo, faz exercício bem cedo. Geralmente a gente toma um café, vai trabalhar, almoça, tem aqueles períodos bem separados, sabe? Sim. Tipo, a gente meio-dia, fecha, almoça, não fala sobre trabalho, volta 1 hora, volta a falar sobre trabalho, para de trabalhar 6h30, 7 horas, né? Faz algum complemento de estudo no final do dia. Então, eu acho que essa preocupação em estar sempre se ter manutenção de exercício físico, né? A questão mental, sabe? Eu acho que tudo contribui para te ter uma gestão mais saudável da empresa, sabe? Se preocupar se o colaborador tá realmente, né, feliz em trabalhar, sabe? Não vou dizer que, meu trabalho, esse é o meu trabalho dos meus sonhos, sabe? Mas eu acho que trabalhar com satisfação, né? Ser remunerado pelo aquilo que tu realmente está fazendo, deixar bem claro para o teu colaborador que tu está satisfeito com o trabalho dele. Então nós temos também reuniões que a gente faz mensais, que abre espaço para todos falarem. A gente procura manter um ambiente agradável, limpo, um ambiente descontraído, né? Que é diferente de festa, né? E folia, mas um ambiente descontraído, no meu ver, eu acho que isso é fundamental para uma empresa se manter hoje em dia no mercado e atrair boas pessoas, né? Para junto da equipe, né? Eu acredito que isso influencia, né? Agora, né, sem ser com números, mas que até as pessoas gostam de comprar de empresas saudáveis. Né? Porque assim, eu não vou botar, de certa forma, né, botar o meu dinheiro e investir num lugar que eu sei que as pessoas estão sendo maltratadas. Isso é uma realidade. Se eu vejo que são pessoas saudáveis, eles não só me atendem melhor, como eu fico mais satisfeito em entregar um pouco para eles. Isso é uma realidade desses dias. A gente até tem alguns clientes assim, que eles comentam com nós, eu gosto de comprar aqui porque vocês estão sempre felizes. Isso é demais. A felicidade, ela não é constante o tempo inteiro. A gente sabe que a felicidade são momentos, mas a gente, junto da equipe lá, a gente procura sempre atender os nossos clientes da melhor forma possível, da forma mais feliz que a gente consegue, porque todos são humanos, todos têm problemas, às vezes acontece alguma coisa em casa, todo mundo sabe os seus desafios diários, né? Sim. Então, a nossa equipe lá é uma equipe maravilhosa, assim, que a gente percebe no dia a dia como eles dão o seu melhor, muitas vezes algum com um problema ou não, mas os clientes, independente de qualquer coisa, os clientes não têm
culpa do momento que a gente está Sim. passando. Então, de uma forma saudável, assim, a gente consegue transparecer sempre uma alegria, uma felicidade para os clientes, porque a gente recebe esses feedbacks deles e a gente fica muito feliz. Às vezes falam para mim, falam para o Diego, nossa, que equipe legal que vocês têm lá. Pessoal animado, feliz, trata todo mundo bem. E a gente fica muito orgulhoso, assim, de poder ter essas pessoas trabalhando com nós, porque é difícil, né, de conseguir fazer essa egrégora. Eu acredito que é muito importante ressaltar, né, que a equipe de vocês é assim, o time de vocês é assim, porque vocês vivem dessa forma, vocês vivem isso. Liderar com exemplo, né? Criam esse ambiente com exemplo. Liderar com exemplo, tem uma frase, né, que tu pode pedir para alguém fazer uma coisa, sabe? Às vezes ela vai fazer. A frase é o chamado, a pessoa vem, né? Mas o exemplo arrasta a pessoa, né? Te arrasta meio que às vezes até na marra, tu fica com vergonha, sabe? Né? Mas o fulano falando, pera aí, o cara corre de manhã, se prepara para maratona, que é um ciclo difícil, né? Trabalha o dia todo, estuda. Agora como eu tô começando a estudar italiano, porque eu vou receber, comecei essa semana a estudar italiano, porque a gente vai receber uma italiana, então quero aproveitar a deixa e já incluir mais um idioma no currículo. Difícil pra caramba, olha, não achei que era tão difícil. Mas isso é uma coisa de exemplo, sabe? Nós temos um tripé na empresa que a gente leva muito a sério, que é saúde, isso a gente ressalta em todas as reuniões, que é um tripé. Então, o que é um tripé? É uma coisa que se tirar uma peça, ele não para em pé. Sim. Que é saúde, família, trabalho. Ok? Saúde, família, trabalho. Não que um seja mais importante que o outro. Porque saúde, eu falei primeiro. Se tu não tiver saúde, tu não vai cuidar da tua família. Tu não vai ir pro teu trabalho. Sim. Então, saúde vem praticamente em primeiro lugar. A tua família. Se a tua família não estiver bem, tu não consegue ir pro teu trabalho. Tá? Então, e o teu trabalho, se tu não tiver teu trabalho, que no caso está em terceiro lugar, mas não é menos importante, porque se cair, tirar um das pernas, ele não para em pé, como tu vai ter saúde e vai ter família? Acaba tudo influencia, família, né? Sabe? Então, para nós é muito importante. Se tem alguém da família, tipo, eu tô com um filho doente, a gente sempre fala na empresa, tu não precisa pedir, tu só avisa. Olha, meu filho tá doente, preciso levar no hospital. Tu não precisa pedir na empresa. Posso ir levar? Não. Tu avisa que tu vai levar no hospital, que tá tudo bem, sabe? Então, isso para nós é muito importante que as pessoas entendam. Não é, não sei o que, vou levar você com a minha família hoje. Não, peraí. É importante entender o que é realmente necessário e não deixar de fazer, sabe? Tem um equilíbrio nesses três. Isso, é importante, né? É muito importante. Vocês estão dando a liberdade, né? Então as pessoas têm que saber a forma correta de usar isso, né? Isso, lógico que não é todo mundo que se encaixa, né? Sim. Não é todo mundo que nem tá tudo bem também, né? Isso aí. Isso, não é todo mundo que se encaixa na ideia da empresa, né? E tá tudo bem também, cada um pode continuar com o seu pensamento, né? Acho que é demais essa nossa conversa, gente. Eu acredito que quando nós falamos, e agora eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? A gente fala sobre ser saudável, né? Se eu não consigo ser saudável com a minha família, se o meu emprego não está saudável, se o meu corpo físico não está saudável, se a minha mente não está saudável, nada disso funciona, né? Por isso que nós acreditamos que, de verdade, pessoas saudáveis, eles têm a capacidade de criar esse tipo de ambiente. Para quê? Para que quem está trabalhando, para quem está servindo, não só está feliz, como está trazendo, como está agregando para aquele lugar, sabe? Isso é demais. E eu acho que, só para concluir, de onde é que surgiu a ideia, assim, daqueles videozinhos que vocês faziam? Cara, que é muito legal. Se vocês que estão vendo não viu ainda, eles fazem uns videozinhos que é muito engraçado, gente. É demais. De onde é que surgiu isso? Esse surgiu com apoio.
Diz que a Poli que é a criadora dos videozinhos. Tem muito a tua cara mesmo, Poli. Na verdade, esses vídeos, eles nasceram na pandemia. Porque o que aconteceu? Na pandemia, tudo fechou. Sim. O nosso ramo foi um ramo que não parou. Só que aconteceram muitas coisas. Nós permanecemos com a loja aberta, mas as pessoas estavam com medo de tudo. Sim. Com medo de sair na rua, com medo de ir comprar, inclusive. Então, a gente parou e pensou. Eu lembro que eu conversei com o Diego, eu disse, Diego, a gente está vivendo um novo momento e a gente precisa se reinventar. A gente precisa dar um pulo à frente e ver o que o mercado está necessitando. Então, a gente já começamos a nos especializar na venda pelo WhatsApp. Hoje ainda a gente ainda está engatinhando porque a evolução está muito rápida. Sim. Hoje as nossas vendas praticamente são todas pelo WhatsApp. Nossa. E a gente está ainda em frequente estudo, evolução e procurando caminhos, porque está muito rápido, mas naquela época não tinha. Então, o primeiro passo foi, vamos vender, vamos ir até o cliente, para o cliente não vir, porque a gente começou a perceber que o fluxo começou a diminuir cada vez mais e nós estávamos com a loja aberta, então vamos ir até o cliente. Então, inventamos 1000 caminhos para chegar até o cliente, para o cliente não vir. E um desses meios que a gente encontrou foi através dos vídeos. Porque nós pensamos... Criar conexão. Criar conexão com as pessoas, porque as pessoas começaram a ficar muito desconectadas fisicamente. Sim. E a gente percebeu que através da internet, dos vídeos do Instagram, no Facebook, nós íamos nos aproximar mais dos nossos clientes. Então, começamos a procurar, na época a nossa equipe era pequena e nós tínhamos, desde sempre, nós sempre alimentamos uma equipe maravilhosa, porque a equipe que começou com nós os vídeos, que fez lá os primeiros vídeos, abraçaram a ideia, a gente conversou com eles, vamos, e todo mundo foi de acordo e foi lá, e foi na pandemia que a gente começou, e inclusive era uma novidade, assim, não se via. Sim. Depois outros amigos de outros comércios, quando voltaram a atender, né, normalmente, também gostaram da ideia e começaram a fazer, e hoje está espalhado. A gente achou demais, e de novo, voltando pro exemplo, né, porque eu vou dizer de mim que o mais engraçado era o Diego, porque ele é o chefe puxando a frente, cara, era muito engraçado. E o Diego dançando faz sucesso. Demais. Mas eu gostei muito daquele rapaz, eu acho que ele é motorista de vocês, um que usa óculos. O Josemar. Ele é muito querido, o vídeo dele, eu só digo, olha que querido esse rapaz. Não, o Josemar, todos eles são maravilhosos fazendo vídeo, mas sempre tem algum que se destaca, o que gosta de fazer. Sim. Então o Natan, meu Deus, é o palhaço da turma, né? É o sucesso. Isso é muito legal. Hoje é o que mais faz vídeo. Ele é uma pessoa muito simpática, muito carismática, as pessoas se identificam muito com ele. Não esquece a Antiele, que é a nossa Barbie. Eu ia falar da Anti agora, porque eu lembrei que é a nossa Barbie, né? A Antiele também é sucesso lá. Palhaçona, né? Ela é super parceira para fazer os vídeos. A nossa cinegrafista, também, que é a Clara. Nós temos agora uma videomaker. Que massa. Ela faz as captações para nós lá. Ela, inclusive, fez uns vídeos está fazendo uns vídeos agora com os erros de gravações, que era uma coisa que a gente não fazia. E agora, como ela tem um olhar mais clínico, ela trabalha mais profundamente na parte ali do marketing. Então, ela percebeu que seria interessante e realmente está fazendo sucesso. Sim. Então, quando a gente grava, ela fica torcendo para que a gente erre alguma coisa, para ela poder fazer um vídeo de erro de gravação. E o importante, uma das coisas bem importantes que é bom falar, que o cérebro de todas essas coisas legais é a Ana, a nossa filha. É mesmo? Então, quem profissionalizou mais o marketing, acho que a Poli pode falar melhor, que a Poli acompanha mais elas ali, quem deu esse toque assim mais profissional de fazer os vídeos de tal forma, sabe, para conseguir mais engajamento, mais entrada no público, é da Ana. Que bacana. É que a Ana trabalha com estética, né? Sim. E ela desde cedo ela começou bem nova a trabalhar e ela passou com 14 anos.
A Ana abriu a empresa, praticamente a empresa dela. É. Ela gere a empresa dela a partir dos 14 anos. Agora ela tem 18 e ela vai fazer uma viagem agora, que ela tá parando com a parte... Ela vai fazer uma viagem, vai pra Bélgica, vai ficar um ano na Bélgica estudando. Mas desde os 14 anos a Ana tem a empresa dela, que presta serviços de limpeza de pele. Ela tem os recursos dela, gerencia o próprio dinheiro, a gente não se envolve em nada. Ela faz a propaganda para ela faz tudo. Tanto que ela tem tanta expertise já na área que ela que dá assessoria para nós. Que legal. Demais, Aí, então, a Ana trabalhou desde cedo com a estética e ela também passou pelo período da pandemia, que onde ela trabalhava também ficou um período fechado. Então, ela ficou uma semana sem trabalhar naquele período e ela já vinha se aperfeiçoando na questão do marketing, porque além dela fazer o próprio trabalho, ela ainda tinha que vender o trabalho dela. E o trabalho dela era vendido através da internet. Então, ela fez curso de marketing digital, de como se posicionar no Instagram. Ela tinha, como o Diego falou, ela tem essa expertise, ela tem esse olhar. Então, quando ela ficou sem trabalhar, eu disse para ela, Ana, tu não quer aproveitar então que tu tá sem trabalhar, tu não quer ir nos ajudar lá na loja, para ver, de repente, a gente consegue dar um upgrade no nosso Instagram, que ele tá meio parado. E ela foi para lá, deu uma olhada lá, verificou as métricas, que é o que ela fala lá. Ela disse, não, vamos começar. Tanto que o primeiro vídeo que a gente fez, todo elaborado, que inclusive ela participa do vídeo, que é aquele bem antigo que a tem Sabrina também, né? Isso, que ela leva a Sabrina dentro do carrinho de mão, que ela entra num carro, faz umas compras. Acho que, se eu não me engano, naquele vídeo elas estão de máscara. Eu não posso lembrar disso, cara, porque é muito Aquele engraçado. foi o primeiro vídeo que ela mesma produziu, elaborou, fez todas as ideias. E a partir daquele ali, que nós fizemos tantos outros. Então ela organizou toda a nossa parte ali e deixou funcionando. Só que daí ela voltou a trabalhar. E nós não tínhamos tempo para fazer tudo, vender e fazer vídeo e produzir. Então, por um tempo, assim, nosso Instagram ficou meio neutro, assim. E agora nesse último período que ela parou, agora faz um mês, né? Acho que faz um mês e meio, mais ou menos, que ela parou de trabalhar na área da estética em função do intercâmbio. Eu disse para ela, quem sabe tu vai lá na loja, fica com nós lá, nos auxilia nessa questão, verifica para nós como que tá o Instagram, porque eu vejo que ele tá morno, né? Não tá... Então ela foi lá, fez uma análise, fez um cronograma, passou fez um treinamento para a Clara, então que a Clara trabalha com nós, né? Meio período, e passou todo o conhecimento possível, ela passou para a Clara. Então a Clara agora já está dominando, já está fazendo sozinha todas essas coisas que vocês estão vendo. A Clara já tá fazendo tudo sozinha para a loja. E o negócio agora tá andando, porque a Ana agora tá quase partindo, né? Então ela já fez a parte dela. Muito bom. Eu acredito que aqui pra gente encerrar, porque rapidinho a gente fica aqui 5 horinhas falando, né? Rapidíssimo. Mas acredito que é fundamental essa questão de conseguir engajar, né? Conseguir criar um vínculo. Isso não é só nessa área, mas em todas as áreas, né? Eu trabalho com saúde, isso é fundamental, gente. Criar engajamento, conexão com pessoas. Então, para aqueles que nos ouvem, entendam o valor de conexão, né? De fazer com que tudo isso tenha uma familiaridade, né? Foi demais, né, Mi? Foi incrível. Gente, muito, muito obrigado. Né? Nós queremos agora, para encerrar o nosso podcast de hoje, né? Deixar um espaço para vocês, se vocês querem aí deixar um recado final, um convite para os nossos ouvintes. O momento é de vocês. Bom, eu quero agradecer. Podem guardar nessa câmera. Ali. Eu quero agradecer primeiramente a vocês ter convidado nós para participar. Passou muito rápido mesmo, muito né? Rápido. Quando a gente fala de coisas boas, né? Parece que o tempo se multiplica, acelera, né? Para passar mais rápido, né? Parece que faz uns 5 minutos que a gente está aqui, né? E convidar todos que queiram tomar um café, conversar um pouquinho, passar lá na Navale para a gente trocar uma ideia. A Navale fica no centro de Nova Hartz, do lado da Prefeitura Municipal e em frente à lotérica.
da cidade. Então, quem quiser tomar um café, bater um papinho, conversar um pouco, conversar sobre trabalho, sobre corrida, sobre família, sobre estudar, sobre intercâmbio. Se quiser comprar também pode ir, né? Isso aí, comprar fica por último, cara. É a consequência de toda a conversa. Toda conversa, né, com bom interesse, às vezes Sim. se converge em venda, né? Boa. A gente sempre fala que a venda não deve ser uma venda, né? Sim, uma venda de tampar os olhos, e sim uma ajuda, né? Então, geralmente quando sai assuntos assim, com boa conversa, geralmente saem umas vendas, né? Então, convidar a tomar uma água lá, pode passar na Navalha e conversar com a gente. Lá. Quer tirar uma fotinha naquela na Gabi? na gabine telefônica lá, quase Londres. Quase. O Natan, volta e meia, faz uns vídeos lá hoje, em Londres. E hoje, né, hoje, especial, a gente tem um japonês que tirou foto lá na... Vai sair nos posts. Fez um bom dia pra nós lá. As gurias, a nossa videomaker já fez uma captação. Ele fez um convite para as pessoas virem até a Navalha falando em japonês e falando em português. Vai ao ar, acho que na segunda-feira. Que bacana. Muito legal. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês, então, pelo convite. Fico muito feliz e honrada de estar aqui junto com o meu esposo, excelentíssimo Diego, contando um pouco da nossa história aqui para vocês. Agradecer, então, pela oportunidade. Então, falar para vocês prestigiarem esse projeto lindo que é o SemearCast, que é um projeto que eu acredito que vocês estão plantando muitas sementes que vão gerar grandes frutos, lindos frutos. E convidar também vocês que estão nos assistindo para conhecer a nossa loja, a Navalha Centerlar, que fica no centro da nossa cidade, como o Diego mencionou. Então, venham lá, venham conhecer, não precisa comprar, venha tomar um café e conhecer nossa loja. Muito obrigada. Para quem nos ouviu, então, temos muitas sementes aí lançadas, planejamento, disciplina, rotina, oração. Gente, demais, muito obrigado por esse tempo. Para vocês que nos ouviram, o nosso muitíssimo obrigado. É precioso poder compartilhar um pouquinho com vocês e a gente aprender isso também. Mi, muito obrigado pela sua beleza nessa mesa. E nós aguardamos vocês daqui a 2 semanas. Então, semana que vem você pode ouvir aos pouquinhos, não tem problema. E logo mais a gente tem novidades para vocês aqui, tá bom? Mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos semeadores. Muito obrigado por fazer com que isso seja possível. Mi. Quero falar, né, gente? Se eu não me posicionar, o Felipe fala o tempo todo, né? Gente, primeiramente quero agradecer. Vou expor vocês um pouquinho, né? Quando eles chegaram aqui, eles disseram assim, gente, a gente não entendeu muito bem o convite. Boa. Eu, só nesse pouquinho, tá? Que eu parei para anotar algumas coisas, eu anotei 8 chaves muito importantes. Então, eu convido vocês para assistirem. Se precisar 1, 2, 3, 5 vezes, mas peguem tudo que eles liberaram, porque tem muita chave, tem muita coisa que faz muito sentido, que é muito simples, que a gente pensa assim, mas eu faço isso, só que será que a gente está fazendo exatamente da forma certa? Será que a gente está dando devido valor para isso que a gente está fazendo? Então, Diego e Poli, muito obrigada pelo compartilhar. Uma coisa que eu achei muito bacana, assim, é vocês... valorizam o momento de mesa, assim como nós, né? A gente acredita que na mesa a gente libera muita coisa. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por tudo que vocês partilharam com a gente. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade, porque a gente tem muita coisa para falar, né? E vocês também, muito obrigada pela disponibilidade do tempo, muito obrigada por estarem nos acompanhando. Compartilhem lá um pouquinho do nosso podcast, compartilhem o que vocês têm entendido, nos marquem, vai ser muito bacana poder repostar tudo que vocês postarem de nós. E eu acredito que é isso. E até o próximo, Deus abençoe, muito obrigado e Deus abençoe. tchau. Até.